Mas a vantagem ainda é razoável. Acho que o Flamengo tem uma possibilidade boa de conseguir uma classificação. Ontem o Bolívar empatou sem gols com o Bulu-Bulu, né, que é um time que vai jogar o próximo Libertadores. Assim, o Flamengo, aos trancos e barrancos, está vivo em tudo aí. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão antes da decisão contra o Bolívar. Sim, o segundo jogo vai acontecer das oitavas de finais da Libertadores. O Flamengo acabou vencendo o primeiro no Maracanã, 2-0. Muitos aguardavam uma goleada, 3, 4, 5-0, mas infelizmente isso não aconteceu. O Mengão sai apenas, entre aspas, ali com 2 de vantagem, até porque é uma vantagem muito boa, mas o grande problema é que o Flamengo jogará na altitude. Isso é um fator muito contrário às equipes brasileiras, né, que geralmente jogam aqui no nível do mar. Então na altitude você cansa muito rápido e consequentemente tem uma desvantagem gigantesca quando enfrenta times que jogam nessas condições. O Bolívar já poupou alguns jogadores no último confronto, deu ali uma mesclada no time para vir com tudo para tentar buscar essa classificação para cima do Flamengo. O Mauro César falou um pouco sobre o que esperar. O Arrascaeta vai jogar, não vai jogar, sentiu no último jogo. O lado bom é que, segundo informações ali, o De La Cruz pode estar de volta. O Luiz Araújo certamente jogará, ainda mais porque foi poupado na última partida contra o Botafogo, onde o Flamengo fez uma partida horrorosa, por sinal, que a gente gostaria de esquecer, olhar pra frente e pensar que o Mengão vai conseguir a classificação contra o Bolívar jogando fora de casa. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, a análise de Mauro César e companhia sobre o que esperar para esse jogo, que será um jogo complicado contra o Bolívar, a segunda partida das oitavas de finais da Libertadores. Tudo isso e muito mais a partir de agora, e é claro, deixaremos na descrição o link do programa Bate Pronto da Jovem Pan para que vocês possam acompanhá-los, né? Vamos falar do Flamengo. Pois é, o Flamengo esfacelado, o Flamengo que tem o Bolívar na altitude. Tem o Campeonato Brasileiro também, que é importantíssimo. Hoje vai ter sorteio da Copa do Brasil às 15 horas. Depois de muita indefinição, a CBF definiu o sorteio da Copa do Brasil hoje às 15 horas. Nós vamos conhecer o adversário do Flamengo, do Corinthians também, que a gente acabou de falar, e dos clubes que se classificaram na Copa do Brasil. Mas o Flamengo vive aí um momento, digamos assim, um pouco tenso, porque foi goleado pelo Botafogo, não jogou nada, atuação vergonhosa do Flamengo nos 4-1, mesmo com o time reserva, não há justificativa, não pode tomar goleada em clássico. Agora tem o Bolívar na altitude, vai ser jogo complicado, por mais que o placar esteja confortável para o Flamengo, e alguns desfalques consideráveis, né? O Arrascaeta se tornou a maior preocupação neste exato momento, saiu no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, tem o Pedro de fora. Se a gente for juntar nessa lista, é claro que o Pedro hoje faz mais a diferença pro Flamengo do que ele, mas o Gabigol também está nessa lista. Enfim, o Tite vai perdendo jogadores, Cebolinha, Matias Vinha, a gente vai lembrando de outros nomes, Mauro César Pereira tá aí. A situação do Flamengo, atuação vergonhosa contra o Botafogo, e sem esses jogadores que eu citei aqui, fica ainda mais difícil para esse Flamengo do Tite, Mauro. Mas assim, tem uma vantagem boa, né? São 2 gols. Para jogar contra o Bolívar, deve contar com o De La Cruz, deve contar com o Luiz Araújo, os dois já voltaram hoje às atividades. O Arrascaeta, que é uma dúvida, aliás, eu acho até que não deveriam forçar para o Arrascaeta jogar, leva e tal, põe no banco de repente para jogar alguns minutos se precisar, se puder evitar, evita, né? Não faz sentido colocar de saída de repente o jogador fora das condições para jogar na altitude, de repente, sei lá, acaba até piorando as coisas. Mas a vantagem ainda é razoável. Acho que o Flamengo tem uma possibilidade boa de conseguir uma classificação. Ontem o Bolívar empatou sem gols com o Bulu-Bulu, né, que é um time que vai jogar o próximo Libertadores, mas jogou com 4 atletas apenas titulares, que foram também titulares no jogo da semana passada no Maracanã, da quinta que passou. Agora, acho que tem assim, o jogo de domingo foi um jogo muito ruim, o Tite foi muito mal, para mim ele foi o grande responsável, porque o primeiro tempo do Flamengo foi bom nas circunstâncias, tomou um gol com 2 minutos, perdeu a Arrascaeta com 4, já tinha vários desfalques, ficou pior ainda, mas o time conseguiu equilibrar o jogo e empatou, teve chance até de virar. O Botafogo pouco criou no primeiro tempo depois disso, mais chutes de média distância, né? E um gol anulado por impedimento numa falha clamorosa do Rossi, que foi salvo pelo impedimento, mas criou muito pouco. Aí no segundo ele recua o Léo Ortiz para a zaga, tirou o Gerson, mas isso estava previsto já, que ele não poderia ficar o jogo inteiro, mas o erro foi o recuo, né, do Léo Ortiz. E aí foi um desastre absoluto, não teve a capacidade de alterar
o desenho tático do time no decorrer do segundo tempo. Para mim, a comissão técnica tem aí suas digitais cravadas nessa derrota. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, que tem um certo exagero, assim, sabe? A gente está vivendo uma fase, como sempre foi aqui no Brasil, né? Você pega assim, o Botafogo agora virou o xodó de todos, né? Porque meteu 4-1, merecido, jogando bem, contra o Flamengo esfacelado e com várias lambanças da sua comissão técnica. Uma semana antes tomou 3 gols do Juventude. Mas estava desfalcado, o Juventude também estava desfalcado. Estava 3-0, o jogo terminou 3-2. Volta mais uma semana em casa, 3-0 para o Cruzeiro dentro do Engenhão, do Newton Santos. Então, assim, as pessoas esquecem muito rapidamente. Foi eliminado na Copa do Brasil. E foi eliminado, eu vou chegar lá, da Copa do Brasil. O Flamengo não foi. O Flamengo eliminou o Palmeiras e o Botafogo foi eliminado pelo Bahia. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam se agarrando muito pelo último resultado e, na verdade, todos esses times estão sempre indo e voltando, porque é impossível você manter uma certa regularidade nessa temporada maluca, né? Tentando abraçar o mundo com as pernas, né? E amanhã vai jogar contra o Palmeiras. Você não sabe, um dos dois vai sair. O Palmeiras, que já foi eliminado da Copa do Brasil, cai também da Libertadores, ou então o Botafogo vai estar eliminado. E no brasileiro está tudo muito embolado. A grande sensação não é o Botafogo nesse momento, é o Fortaleza. 25 pontos em 27 disputados. Nesse recorte de 9 jogos aí, em que ele pontuou tanto, o Fortaleza saiu do 12º lugar, do 9º lugar para o primeiro. Estava lá atrás, foi ultrapassando todo mundo. É um retrato considerável. Sim, são 9 rodadas. Eu tenho usado os últimos 5 jogos e tal, porque eu acho também que é bom para avaliar. E da mesma maneira, né? E também aqueles que chegam numa pindaíba, né? O Corinthians, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, eu sei, Sul-Americano, mas não importa, é o time, né? O Corinthians não tem o Cristiano Ronaldo para usar aqui ou ali. De 15 pontos, conseguiu 4. O Bragantino, de 15 pontos, conseguiu 5. Eles estão numa pindaíba, realmente. E no caso do Campeonato Brasileiro, eu estou olhando lá na frente, né, a próxima rodada. Quem que tem mais dificuldade? O Botafogo ou o Flamengo no próximo final de semana? O Botafogo, o Flamengo vai enfrentar o Bragantino. No Rio. Do jeito que está o Bragantino, tem chance de vencer. E o Botafogo vai enfrentar em Salvador o Bahia. Quem é que tem mais dificuldade? Para mim, o Botafogo. E a diferença do Flamengo para o líder hoje, com um jogo a menos, é de 5 pontos. Então, eu entendo. Tomar a pancada do Botafogo goleada para tirar sono do rubro-negro. Eu concordo. O time não tem arrancado suspiro. Tudo isso é verdade. Mas eu falei na semana passada. Olhando assim, o Flamengo, aos trancos e barrancos, está vivo em tudo aí. E com algumas vantagens para poder prosseguir. Então, eu acho que tem que avaliar o potencial. Tem aqueles que estão numa pindaíba mesmo há muito tempo. Mas lá na frente está todo mundo respirando. Ninguém está agradando. Não, o próprio Fortaleza, antes dessa série, tomou de 5-0 do Cuiabá. Mas teve 2 expulsos. Sim, quando as expulsões aconteceram, já estava 3-0 para o Cuiabá. Ou seja, acontece. E no domingo, assim, a vitória do Botafogo foi justa. O Botafogo jogou, tirando os jogadores que estão fora da temporada já, o Júnior Santos, o Eduardo, né, que não deve jogar mais esse ano, ou se voltar, voltam no final do ano só, dependendo daí da recuperação, jogou todo mundo. O Flamengo não jogou desfalcado, inclusive abrindo mão de alguns jogadores para evitar a lesão, o caso do Luiz Araújo. Não teve o Cebolinha, que não joga mais esse ano, o Luiz Araújo foi preservado porque havia uma propensão à lesão. Então, acho que tudo está num contexto. A vitória foi justa, o Flamengo fez um papel ridículo no segundo tempo. O Tite, para mim, foi o grande responsável. As mudanças que ele fez foram desastrosas. Mas o primeiro tempo foi bom, na circunstância. Toma um gol, perde a Arrascaeta, tem vários desfalques. E conseguiu equilibrar um jogo, não correu tanto risco, fez um gol, teve chance de fazer um segundo gol. Até acho que não mereceria vencer o primeiro tempo, mas poderia ter chegado lá. O Carlinhos perdeu um gol cara a cara com o goleiro no passe do Léo Ortiz, que fez o passe para o gol do Bruno Henrique. E aí, no segundo tempo, foi um desastre, né? Então fica o recorte do desastre. Mas eu acho assim, o caso do Flamengo não é um caso desesperador. O Tite não foi eliminado de nenhuma competição ainda. Nenhuma competição. Ele ganhou o Carioca, ele está vivo nas 3. Agora, quinta-feira é um jogo-chave. Se for eliminado pelo Bolívar, aí a coisa realmente vai ficar bem complicada. Porque vai se somar isso a uma eliminação ano passado para o Olímpia, que foi muito traumática, né? Ele não estava, mas o clube é o mesmo, o elenco é o mesmo, então isso vai custar muito caro, vai pesar muito sobre seus ombros, especialmente porque vem na sequência da derrota do Botafogo. Mas ainda é um jogo fundamental na temporada.
Mas se o Flamengo passa pelo Bolívar, ele ganha um fôlego e pode e deve tentar se reorganizar. Acho que a grande questão é o Tite, que na coletiva não admite seus erros, pelo menos para ele mesmo, né? Junto com a sua comissão técnica, internamente perceber que errou. Porque domingo errou muito. O argumento para colocar o Léo Ortiz na zaga, que ele utilizou depois, ele e o seu filho na coletiva, o Matheus, que contra o Palmeiras funcionou, é tacanho. O Palmeiras fez 49 cruzamentos na área do Flamengo. Então fazia sentido você ter um terceiro homem na linha de zagueiros para ter uma artilharia antiaérea que funcionou. Tanto que o Palmeiras cruzou, mas o Flamengo ganhou quase todas as bolas pelo alto. Perdeu uma, que foi o gol do Flaco Lopes, anulado por impedimento. Então funcionou. Ali o propósito era qual? Não sofrer gol, segurar 1-0. E teve até uma chance ou outra ali com o Pulgar e tal, que chutou para fora, uma bola dentro da área, perdeu o gol, né? Ainda conseguiu criar ali uma chancezinha ou outra. Mas no segundo tempo no Allianz Parque, o Flamengo suportou a pressão do jogo aéreo e conseguiu dar uma acalmada no jogo. Tanto que os melhores momentos do Palmeiras naquele jogo foram no primeiro tempo. Então tá aí um pouco da análise do Mauro César, um pouco do que ele espera, né, pro jogo contra o Bolívar. E agora também vamos acompanhar a provável escalação do Mengão para esse jogo. Vazou ali a possível escalação do Flamengo com base nos jogadores disponíveis. Lembrando, né, que o Mengão tá sem Cebolinha, Gabigol, Pedro, Vinha e o Arrascaeta também. Pode ser que não jogue, né? Vamos aguardar aí se ele volta, se ele não volta, mas é bem provável que não. Então o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa ali é a defesa do Flamengo. Como volante vai o Léo Ortiz novamente, De La Cruz, que deve jogar, esperamos que ele possa começar como titular. Se não começar, provavelmente vai entrar no segundo tempo. Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Não é um time ruim, né? Mas é claro, tá longe de ser aquilo que o Flamengo tem de melhor, ainda mais quando seus principais jogadores estão contundidos. E aí, vocês estão animados? Não estão? Acham que o Flamengo classifica? Pode tropeçar contra o Bolívar? Comente, deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque é importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!